André, você disse que esperava ver um ataque com mais fluidez nesse jogo. Para você foi assim? Qual formação favorece ainda mais isso? Quer responder a Flavinha, André? Você já falou um pouquinho, mas pode... No sábado aqui na live, o Júlio perguntou pra mim, pro Bernardo, assim, quem você escalaria, assim, se você for uma escalação ideal do Flamengo, assim, todo mundo bem, todo mundo em boas condições e tal, e foi praticamente o time que eu escalei, o que foi quarta-feira, né? Eu acho, assim, cara, que jogadores como Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Paquetá, você não abre mão assim por uma questão tática. Você pode não escalar sempre, por uma opção, porque o adversário pede isso, o adversário pede aquilo, tem a questão do desgaste, controle de carga, etc, etc. Mas na hora de você pensar, não, vamos ver um grande jogo, o Flamengo vai ter um jogo grande, importante, decisivo, no Brasileiro, né, um confronto direto com o Palmeiras, ou de repente até um São Paulo lá na frente, se estiver ainda na frente no campeonato, ou um Fluminense, enfim, na minha cabeça não tem como você sair de Pulgar, Jorginho, Paquetá, Arrascaeta, Pedro. Na ponta esquerda aí joga quem tiver melhor, porque não dá para citar alguém, deveria ser o Lino, mas não dá para citar alguém absoluto ali, né? Então assim, isso quando eu vi a escalação já me agradou. Entendeu? Que não tem que tentar. Eu falei isso na live de quarta-feira até. Tem que tentar acertar ali o Paquetá pelo lado direito, porque quando o time precisar jogar um jogo importante, tal, é ali que vai ter vaga para ele, gente. É ali que vai ter vaga para ele. A não ser que o Jardim encontre uma outra solução, levando ele para o lado esquerdo e escalando um Plata, Luiz Araújo ou Carrascal, enfim. Mas enquanto não for isso, o Paquetá tem tudo para se ajustar ali, para render até mais do que o Gerson. O Gerson, por exemplo, essas pifadas que o Paquetá deu para o Arrascaeta, o Gerson não dava, ou raramente dava. Não era um jogador assim de assistências frequentes, né? E o Paquetá tem muito recurso, Então não dá para abrir mão desses jogadores, né? E a maneira de jogar vai se adequando partida a partida, né? Eu até estava apurando aqui, estava falando com alguém para saber se o Bruno Henrique voltava contra o Botafogo, recebi a informação que não. Sai com o pubalgia, segue fora, que provavelmente só deve voltar depois da data FIFA, né? O Bruno Henrique. Deixa eu só dar uma lida aqui sobre essa questão no YouTube, superchat do YouTube, o Dan Campos. Gostei do time mais vertical. Tá aí o Dan Campos. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem mais algo. Tá aqui, ó. O Marcos também no YouTube. Boa tarde, bancada. O que vocês acham do planejamento do Jardim em relação à concentração? Não pode celular nos vestiários, se isso pode minar o técnico. Algumas mudanças, né? Perfil de cada treinador, né, Mauro? Optar pela concentração não é uma novidade. Alguns técnicos optam pela concentração na véspera do jogo. E essa questão do celular no vestiário. Você acha que isso pode minar de alguma forma o Leonardo Jardim, Mauro? Não creio. Não creio. Ele me passou uma impressão, assim, de início, de ser muito menos... ser muito mais maleável e muito mais fácil trato do que outros perfis de treinadores portugueses que vieram para o Brasil. Jorge Jesus. Que mantinham. Não, o Jorge Jesus tinha aquela coisa do chefão, da autoridade. Exatamente, e tal. Eu tô falando. O Leonardo Jardim tem esse jeito, mas ele também tem eu percebo assim, ele tem um certo cuidado, uma proximidade maior. Você percebe que ele conversa com o jogador mais abertura, né? Dá mais abertura. Isso. Por exemplo, o Vitor Pereira era muito sisudo. E o Paulo Souza chegou muito tranquilo e tal, e foi ficando, né? Até porque tinha o estímulo da diretoria, né? Que erroneamente incentivou e disse que daria respaldo a ele para fazer as mudanças. Aí o cara começou a ser um pouco mais rígido e depois puxaram o tapete do cara. Mas até ele parecia ter um relacionamento mais distante com o jogador. O Leonardo Jardim, ele parece ser mais próximo, ele não fica
os auxiliares conversam com os jogadores, mas ele conversa. Ele também dá esporro. Ele deu um esporro colossal no Paquetá. Porque a bola, em vez de tocar, ele tinha o campo todo aberto para frente e ele tocou para trás, né? Então, assim, parece ser um cara assim, mais difícil de criar resistência, né? Parece ser aquele cara que tem uma certa autoridade, né? Como o Mauro citou bem o Jorge Jesus. Jorge Jesus tinha um jeito também mais esporrento, né? De dar esporro em todo mundo e tal. O Leonardo Jardim dá o esporro quando acha que a coisa passou um pouco do ponto. Isso ele me passou a impressão tanto no Cruzeiro quanto agora no Flamengo.